Mercedes teve um começo de ano embaraçosamente ruim nas palavras da própria equipe. Então, é uma surpresa poder perguntar, será que ela deveria ter vencido o GP do Canadá? Depois de dificuldades nas primeiras corridas, a Mercedes conseguiu o primeiro pódio do ano, o que não é nada mal. O pole position e terceiro colocado George Russell, que lutou pela vitória em grande parte da corrida em pista molhada, admitiu que o desempenho da equipe parece ter surgido do nada em Montreal. Mas não foi bem assim. A Mercedes já tinha mostrado sinais de maior competitividade em corridas recentes, alimentando esperanças de que pode estar se adaptando à era atual de regras. Sim, houve fatores no Canadá que favoreceram a Mercedes, como a chuva intermitente, que interrompeu e bagunçou os treinos. Leve em conta também a ausência total da Ferrari, que venceu em Mônaco, e a Red Bull, que também correu fora da zona de conforto no Canadá. Em qualquer outra corrida do ano, a Mercedes não estaria pronta para tirar vantagem. Não tinha nenhum pódio antes disso, muito menos parecia que poderia lutar pela vitória. Mas foi exatamente o que ela fez e, para ser honesto, o fim de semana no Canadá foi diferente desde o início. Lewis Hamilton foi bem nos treinos e depois Russell assumiu o comando da equipe. Ele foi o mais rápido no qualifying e fez sua primeira pole em 2 anos. Ou seja, a Mercedes andou à altura da Red Bull pela segunda vez em 2 corridas. Lembre-se, Russell venceu Max Verstappen em Mônaco. No Canadá, foi literalmente uma disputa, já que eles marcaram tempos idênticos da classificação. Mas veja, os 2 carros fizeram o mesmo tempo de maneiras muito diferentes. A Mercedes se afastava da Red Bull nas zonas de aceleração das curvas lentas, enquanto a Red Bull era mais rápida entrando nessas curvas. Algumas dessas diferenças poderiam estar apenas nos níveis de asa escolhidos por cada carro. A Red Bull parece carregar mais downforce, mas também poderia ser a engrenagem ligeiramente mais curta da Mercedes, sendo mais adequada para sair dessas curvas específicas. As características do circuito e a adequação a esses 2 carros foram fatores importantes. A Red Bull considerou que a baixa aderência, causada pela chuva, favoreceu a Mercedes, por exemplo. Mas, de novo, uma pista favorecendo a Mercedes e não a Red Bull no início do ano, não teria levado Russell a liderar o primeiro stint, nem a andar no pelotão da frente até o final. A questão é se algo mais poderia ter sido feito. Russell parece ter gastado demais os pneus intermediários no início, o que custou a ele uma posição vital na pista. Ele também cometeu um erro mais tarde na corrida, que o deixou atrás de Lando Norris. Hamilton fez um trabalho melhor na corrida, mas estava muito longe desde o início, devido à má posição de largada. Ele lamentou o desempenho, dizendo que foi uma das piores corridas que já fez. Hamilton exagerou. Claro, não foi um daqueles GPs em que um dos pilotos da Mercedes pode dizer, puxa, consegui o máximo que eu podia. Alguma coisa escapou sim, no dia em que a Mercedes teve a melhor oportunidade no ano. Como Hamilton disse, o carro era capaz de vencer, embora o chefe da Mercedes, Toto Wolff, tenha minimizado se realmente tinha o ritmo para isso. Mas, afinal, como é que a Mercedes chegou a essa posição, hein? E esse desempenho pode ser replicado em corridas futuras? A mudança recente mais óbvia que a Mercedes fez no carro foi na asa dianteira. Russell usou essa asa em Mônaco, quando só havia uma disponível, mas no Canadá Hamilton também contou com ela. Se você pensar no início da temporada, o design único da asa dianteira da Mercedes ganhou destaque. A Mercedes reduziu a largura da aba superior, criando uma lacuna em cada lado do nariz, conectada por uma faixa estreita de fibra de carbono para se adequar ao regulamento. Esse conceito de asa dianteira agora ficou para trás. Seria fácil condenar esse design como um erro, mas não foi. No começo do ano, foi um ganho de desempenho. Porém, conforme a Mercedes foi evoluindo, ela percebeu que um design mais convencional era o caminho a seguir. Isso se deve às fraquezas que a equipe foi resolvendo aos poucos. No ano passado, o grande problema era a falta de estabilidade na traseira em alta velocidade. Então, um objetivo-chave de desenvolvimento foi melhorar o downforce na traseira. Como parte disso, o design da asa dianteira foi concebido para, como Alisson coloca, injetar downstream, o que significa alimentar o fluxo de ar energizado para frente do assoalho. Acontece que melhorar a instabilidade na traseira não se resumia a isso. As asas dianteiras desses carros podem ser muito poderosas em efeito solo. Todo mundo quer carros baixos para produzir máximo downforce, mas se a asa dianteira ficar muito baixa, acaba produzindo downforce excessivo em uma área, prendendo a frente do carro e gerando um desequilíbrio enorme. Portanto, fazia sentido reduzir um pouco da carga da asa dianteira, cortando aquela aba superior.
O problema que a Mercedes enfrentou nesse ano é que a janela de ajuste do carro é muito estreita. Isso geralmente faz o carro sair de frente em curvas lentas. Se forem tomadas medidas corretivas para mudar isso, daí vem a instabilidade na traseira em alta velocidade. Essa nova asa dianteira faz parte da solução. Ela tem uma borda inferior mais reta, o que parece ajudar a manter carga suficiente e deixa a frente mais firme nas curvas lentas. Isso sem ficar muito baixa nas partes rápidas, com o aumento da força aerodinâmica. Em parte, isso funcionou porque a Mercedes conseguiu deixar a asa mais flexível. Outras equipes já estavam à frente nesse aspecto. Afinal, as regras dizem que as peças aerodinâmicas devem ser rígidas, mas nada pode ser 100% rígido. Então, é uma arte importante na Fórmula 1. O progresso da Mercedes não tem só a ver com a asa dianteira. Claro, essa foi uma mudança essencial, mas ela veio junto com as alterações no assoalho. Houve sinais de progresso nas corridas antes do Canadá, indicando que a Mercedes finalmente parece saber o que está fazendo. Em Miami, vieram modificações no corpo do assoalho, incluindo uma mudança importante que não deu para ver no volume do teto do assoalho e nas bordas do assoalho. Em Imola, mais ajustes foram feitos no assoalho. Depois, a asa dianteira foi adicionada em Mônaco. O resultado é um carro que agora roda baixo e tem uma janela de operação mais ampla. Toto Wolff diz que a Mercedes agora tem controle sobre o carro depois de mais de 2 anos zigue-zagueando. Em Montreal, a Mercedes foi o carro mais rápido numa volta. O chefe da McLaren, André Stella, disse que o carro agora tem uma dianteira tão forte que os pilotos precisam virar o volante para apontar o nariz. Mas cuidado, a faixa de velocidade nas curvas em Montreal é pequena, então não dá para cravar 100%. No passado, a Mercedes se iludiu com vários falsos começos, remontando ao seu primeiro fim de semana relativamente forte nessa era de regras, que foi na Espanha em 2022, apenas a 6ª corrida daquele ano. Isso nunca se sustentou. Agora, as adversárias estão mais espertas. Depois da classificação no Canadá, o nosso time da The Race inglesa perguntou a George Russell se esse progresso parece mais real do que os anteriores. A resposta dele foi enfática, sim, 100%. A Mercedes agora parece saber o que está fazendo, e parece que está no caminho certo. Vai precisar repetir esse tipo de desempenho em circuitos mais convencionais, e Barcelona vai ser um grande teste. Ainda tem muito chão pela frente para ter um desempenho mais regular, mas sim, pode ser que a Mercedes esteja de volta ao jogo. O principal problema para a Mercedes no Canadá foi que ela não largou com os 2 carros lá na frente. Hamilton mais uma vez se classificou mal. Ele caiu de segundo para um decepcionante 7º no final do Q3. Daí, ele só poderia ter no domingo uma corrida diferente da de Russell. A má fase no qualifying em relação ao companheiro de equipe continua. Em posição de largada no ano, o placar é de 8-1 para Russell. Há diferentes razões para isso. Em Mônaco, Russell teve um carro com especificações mais rápidas, com uma nova asa dianteira. No Canadá, ambos os pilotos receberam as mesmas atualizações, mas de novo Russell foi mal nos treinos, aprendeu lições importantes sobre pneus, com dados de Hamilton inclusive, e aí melhorou. Já Hamilton cometeu pequenos erros. A pista ficou mais lenta na classificação, o vento aumentou e os pneus não estavam nas melhores condições com a mudança de clima. Hamilton não ficou confortável com o carro, nem com a margem de erro que tinha antes. Mas o ritmo estava ok. Ele então cometeu pequenos erros nas 2 voltas do Q3. Hamilton também parecia frear mais tarde que Russell e perdia tempo na saída da curva. Isso sugere que ele estava exigindo um pouco demais do carro na entrada da curva, possivelmente baseado numa sensação do treino que não estava mais presente. Já Russell estava mais sintonizado com o que o carro pedia para a classificação. Algumas semanas atrás, em Mônaco, Hamilton parecia sugerir que estava sendo prejudicado em relação a Russell e chegou a dizer que não espera vencer o duelo interno em mais nenhuma classificação em 2024. A sugestão de que o desempenho desaparece só do carro de Hamilton foi interpretada como ele sendo prejudicado, já que ele logo vai trocar a Mercedes pela Ferrari. Não é raro para um piloto que sofre derrotas consistentes e apertadas ficar um pouco paranoico, se perguntando por que é que isso acontece com ele. Mas talvez se aplique aí a navalha de Ockham. Já ouviu falar? É o princípio que prega que a explicação mais simples é provavelmente a correta. Faria sentido a Mercedes segurar um dos pilotos, e não vai ser Russell simplesmente porque ele tem sido mais rápido quando é necessário. Depois do GP de Montreal, Hamilton parecia saber disso. Ele entende que é ele o grande responsável pela posição decepcionante dele no grid de largada e sabe o impacto que isso teve numa corrida cheia de oportunidades. O lado positivo para Hamilton é que, como ele disse, a Mercedes está virando um carro com o qual é possível lutar por bons resultados.
Ele pode superar Russell aos sábados e suas performances aos domingos não são um problema. Hamilton admite que tem que colocar a cabeça no lugar. Assumir a responsabilidade pelos resultados na classificação já é um passo importante para isso, porque nada de bom vai vir se ele não bater Russell aos sábados. Pior ainda seria se ele achasse que algum fator externo está prejudicando. Há uma motivação óbvia com a melhoria do desempenho da Mercedes, já que Hamilton pode acreditar que existem oportunidades maiores se ele fizer pequenos avanços na classificação.